Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós já estamos indo para a nossa aula de número 9. Amanhã a gente já vai fazer uma avaliação do conteúdo que a gente ministrou para vocês. Então amanhã, pessoal, a gente não vai ter essa aula online, a gente só vai ter avaliação. É uma avaliação com 10 questões, vai estar disponível para vocês às 18 horas. Vocês vão fazer as questões e a partir do momento que vocês fizerem, vocês estarão liberados. Boa noite, Brígida. Bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Veronilda. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar de férias. Coisa boa, hein? Quem não gosta de férias? Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. É muito bom, né? Quando a gente fala de férias, parece que a gente fica contando os dias, meses para chegar às férias, né? Para a gente poder repousar, para a gente poder descansar, fazer uma viagem. Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E a gente parece que fica meio sonhando, fazendo planos. Alguns já vai pagando um plano de um pacote de viagens, né? Bahia, Salvador, Recife, fazer uma tour pela Europa, enfim. E aí, para todos os gostos, né? Lugares bonitos espalhados mundo afora. E a gente fica contando os dias para entrar de férias. Mas então, o que seria essa tal de férias, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, professor. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco, né, sobre esse assunto hoje. Vamos aprender um pouco mais sobre férias. O que dá ao trabalhador o direito de férias? O que pode tirar do trabalhador o direito de férias? Corre o risco de perder aí as férias, viu, pessoal? Dependendo de algumas situações. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Tem direito a férias, né? O colaborador que trabalha aí mais de 10 meses em uma empresa. Ou seja, quando ele inteira os 12 anos de empresa, ele recebe o valor das férias integral, que seria ali o valor do salário que ele ganha, mais 1/3 do valor do salário. Então, isso seria aí a bonificação das férias, né? Aí dessa bonificação vai descontar o INSS, desconta também imposto de renda daquele trabalhador que ganha um salário aí acima de 2 salários mínimos, vai descontar o imposto de renda. E o restante, né, o trabalhador recebe. Enfim, para quem ganha um salário de 5 mil reais, no final sobra uma boa quantidade aí para a pessoa poder fazer aquela viagem, né, para a pessoa fazer investimentos, para a pessoa
pagar conta, né? Tem gente que começa a fazer conta no início do ano para pagar com as férias que vai sair em agosto. Aí já começa a planejar as contas, né? Não, vou fazer conta para pagar com as minhas férias. É uma besteira fazer isso, tá, gente? Não aconselho ninguém fazer isso, fazer conta para pagar com as férias. Até porque quando você tem que pensar o seguinte, que as férias é o seu salário do mês e mais um terço. Se você faz compromisso a mais com as suas férias, corre o risco de você, quando voltar a trabalhar, você voltar sem dinheiro, devendo e com um problema sério para resolver depois, porque aí essas dívidas vão vencendo e você não vai ter condição de pagar. Quando você retorna, não tem dinheiro, nossa, eu já vi isso acontecer demais. Boa noite, Davi, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu já vi isso acontecer demais, a pessoa tirar férias, aí ele recebe, né, o salário, às vezes no mês ele recebe, no quinto dia útil ele recebe o salário, então ele vai receber o salário, vai receber as férias e mais um terço de férias. Se ele ganha um salário ali de uns 3 mil reais, aí ele vai receber os 3 mil reais, mais 3 mil reais de férias, mais um terço de 3 mil, né? Vai dar ali mais ou menos uns 800. Então ele vai receber mais uma média de uns 6.800. Aí ele fala, cara, tô montado, eu posso sair por aí gastando, viajando, porque eu tenho muita grana. Só que ele esquece que quando ele voltar a trabalhar no mês seguinte, ele não vai ter salário, porque ele já recebeu antecipadamente o salário, que é o gozo de férias. E aí ele volta a trabalhar e não tem dinheiro no próximo mês, e ele fica desesperado. E aí o que fazer? Muitos pagam aluguel, né? Outros precisam fazer compra e não tem condição. Aí vai para o financiamento. Eu já vi muita gente enterrar no banco por conta disso. Aí ele vai pegar um empréstimo, pagar um juro de 2,5%, 3% ao mês para poder sair do sufoco temporariamente. Né? Ele sai do sufoco, mas continua sufocado porque ali o seu, até que ele consegue pagar esse financiamento, ele paga quase o dobro do valor que ele pega. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com férias, tá? Férias é muito bom, gente. Planeje suas férias para que você não fique passando apertado depois. Eu sempre aconselho o seguinte, se você vai tirar férias, programe as suas férias antecipadamente. Eu vou fazer uma viagem para a Bahia. Quanto eu vou gastar nessa viagem? Vou gastar 7 mil reais. Então eu não vou usar das minhas férias para fazer essa viagem. Eu vou começar a juntar dinheiro, guardar, vou fazer uma poupança, para quando eu sair de férias eu vou ter esse valor, os 7 mil reais para eu fazer a viagem. E o meu dinheiro de férias vai ficar guardado. Porque quando eu voltar a trabalhar, eu vou precisar desse dinheiro para poder pagar meus compromissos. Né? Eu vou precisar, às vezes, tem que pagar aluguel, pagar água, energia, internet, imposto de carro, enfim, são muitas coisas que a gente paga no dia a dia. Então a gente não pode fazer compromisso com esse dinheiro todo, que depois a gente vai passar apertado. Bom, falei bastante sobre férias, agora vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês. Alguém de vocês aí já saiu de férias ou está de férias? Minhas férias é sempre em julho. Oh, muito bom. Mais alguém? Eu pretendo tirar minhas em julho. Quero conhecer a praia, que eu não conheço. Maravilha. Vai ser bênção. Já está planejando aí, juntando a grana. Ao menos uns Já 10 mil, né, faz tempo. Marisa? Comer lagosta. É. Camarão. Não. Aí meu esposo fala, não, o tal do pobre dá tanta sorte que é perigoso você passar mal. Tem que levar o tutu de feijão, comer com Jesus, calabresa para comer lá na praia. verdade. E quem não tem um ano na empresa faz como? Só se for com as férias, né, professor? Começa a planejar elas. Já vai planejando aí, Davi, porque quando chegar lá, aí você vai aproveitar bastante. Bom, eu tiro férias 2 vezes no ano. Só que assim, a gente pega férias 15 dias no mês de julho e 15 dias no mês de dezembro.
Então, assim, é bem divididinho. Só que acaba que fica 20, 25 dias. É muito bom. Porém, a questão do pagamento, né, assim, a gente recebe 2 vezes ao ano, então a gente recebe pouco, então não tem como. Se eu quiser planejar um movimento, eu tenho que antecipar. Então, sempre eu faço antecipação. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir lá em Barra do Garça, passar um dia lá. Inclusive, quem nunca foi em Barra do Garça, é um local muito bonito, é um local lindo. Vão lá conhecer, vocês vão se apaixonar pelo local. Águas termais, muito bom. E fica dentro do estado de Goiás. Então, assim, bom, quase, né? Fica coladinho ali a Aragarças. Então, assim, é bem perto, não é longe aqui da região onde a gente mora. E é um lugar muito bonito, vale muito a pena conhecer. E lá você come a comida dos goianos, tá? É churrasco, é tutu de feijão, é a comida aqui do estado de Goiás mesmo. Então eu preciso programar essas férias. Então eu já antecipo. Ah, eu vou viajar em junho, em julho, então eu já vou programando. Ah, eu vou juntar aqui R$ 300 por mês para quando chegar lá eu ter o dinheiro de viajar. Ah, eu vou programar para essa viagem R$ 4.000. Então eu já programo tudo antecipadamente. Então eu tenho R$ 4.000 para fazer a viagem. Gente, quando você for programar uma viagem, né, faça isso com antecedência. Organize esse valor, né? Lógico que você não vai sair por aí gastando. Ah, eu deixei R$ 4.000, eu vou gastar os R$ 4.000. Não. O bom administrador, ele nunca gasta os R$ 4.000, a não ser que tenha um imprevisto, tá? Se tiver um imprevisto na viagem, lógico que ele vai gastar esse dinheiro todo. Mas caso não tenha, ele não vai gastar. Lógico que por exemplo, uma viagem que eu programo gastar R$ 4.000, a expectativa é de gastar 2.500. Então eu gasto os 2.500 e volto com um pouco de dinheiro no bolso. Se caso acontecer um imprevisto, eu tenho ali um pouco de dinheiro para acudir àquela necessidade extrema. Então é sempre bom você se programar deixando ali uma margem, porque se acontece um imprevisto, você não vai ficar no sufoco, certo? E viagem é sempre viagem, né? Se você planejar, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, vai ser um passeio delicioso, mas também se você programar, eu imagino que eu vou gastar 2.000 e você leva 1.500, né? É perigoso você passar fome na viagem. Então, é melhor sobrar do que faltar. É lógico que a gente gasta com muita responsabilidade. Estou aqui entrando na parte administrativa, né, gente? Eu sou apaixonado por administração. Aí eu já vou, né, puxando um gancho. Mas tá bom, vamos voltar aqui para recursos humanos. Vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre férias. Professor, Sim? é você que ministra também o curso de gestão financeira? Sim. Ah, tá. Que bom. Eu já ministrei uns 5 cursos de gestão financeira, gestão pessoal, finanças pessoais. É Ah, uns que cursos bom, então. muito bom É, mesmo. Sou um apaixonado liga ao nessa área. outro, né? Ah, Um liga ao outro, né? exatamente, né, vai ligando um ao outro, tudo faz parte do eixo de gestão e negócio. Então, Uhum. todos os cursos ali do eixo de gestão e negócio, eu ministro, todos eles. Ai, que bom. Que bom. E é muito bom, viu, gente? A gente fala muito, principalmente finanças pessoais. É muito bom, é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre as finanças pessoais, como a gente pode, o que a gente pode fazer para economizar, fazer bons investimentos, para que a gente possa ter um retorno financeiro futuramente. E eu falo uma coisa para vocês. Eu sempre, desde 2006 que eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Então, até 2006 eu vivia na fazenda, no campo, trabalhando de vaqueiro, tratorista, enfim, fazia todos os serviços aí do campo. Então, decidi ir para a cidade, estudar e trabalhar, né, mudar de profissão. E foi lá no ano de 2006. E eu posso dizer para vocês que trabalhei, né, fiz
consegui um emprego muito bom e fiz bons investimentos. E os investimentos que eu fiz me deu mais retorno do que o meu trabalho em si. Então, tipo, se eu ganhava 40 mil por ano trabalhando, eu ganhava 60, 70 mil investindo. Então, os investimentos que eu fiz deu muito certo. Então, eu ganho mais dinheiro com os meus investimentos do que com o meu trabalho. E isso é muito importante, porque tem muita gente que ele pensa assim, não, eu vou melhorar a minha condição financeira se eu tiver um trabalho que me dê 10 mil reais por mês. Eu conheço gente que ganha 10 mil reais por mês e não leva a vida que eu levo. Não tem a condição financeira que eu tenho. Porque não faz investimentos. E salário, você gasta tudo. É incrível, né? Como que pode? A pessoa ganha 1.000 reais, ele passa com 1.000. Ele ganha 2.000, ele passa com 2.000. Ele ganha 3.000, ele gasta os 3.000. Ele ganha 4, ele gasta 4. Porque quanto mais aumenta o salário, ele quer uma qualidade de vida melhor. Aí antes ele tinha um carro 1.0, ele já comprou um carro 1.8. Ele morava numa casa de aluguel, pagava 400, agora ele quer uma de 800. Ele não tinha TV a cabo, agora ele tem Netflix, ele tem Amazon, ele tem TV a cabo, enfim. Quanto mais ganha, mais qualidade de vida a pessoa quer, né? Aí ele frequentava lá o churrasquinho, que ele pagava 20 reais cada prato para a família. Agora ele vai à churrascaria e paga 60, 70 reais por pessoa. Então, começa a melhorar o salário, a pessoa já, né, quer uma qualidade de vida melhor e começa a gastar mais. Então ele ganha 1.000, passa com 1.000. Ganha 10, não dá, né? 10 mil já não está dando. Então não é por aí. A gente, para ter uma vida bem sucedida financeiramente, a gente precisa fazer investimento. Só com investimento vocês vão conseguir ter uma vida futura melhor, mais tranquila. Hoje eu posso dizer que eu levo uma vida muito tranquila, né? Bem sossegada mesmo, porque eu fiz bons investimentos e hoje eu tenho fruto dos investimentos que eu fiz. Então é sempre muito bom vocês pensar dessa forma. Mas nós não vamos entrar nesse assunto porque nós estamos falando de férias. Então vamos voltar aqui e vamos falar um pouco mais sobre férias. Aula de assistente de RH, aula 09, férias. Nessa aula vamos abordar todas as regras para ter direito, bem como o que causa a perda das férias, proporções e cálculos. Pode perder também, viu, gente? Dependendo aí da situação, você vai perder o direito às suas férias. Quem tem o direito? Quem tem direito? Todo empregado adquire o direito a férias após 12 meses de vigência do contrato de trabalho, período aquisitivo, sem prejuízo de remuneração na seguinte proporção: 30 dias, 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 dias. Ou seja, lembra daquela questão de faltas justificadas? Pois é, elas entram aqui. Se você tem mais de 5 dias de faltas, mesmo que seja justificado, você já começa a perder nas suas férias. Até 5 dias, normal, você não perde. Mas mais de 5 dias você já vai começar a perder. Nós temos aqui, ó, por exemplo, vai receber 24 dias de férias corridos quando houver tido 6, né, e 14 faltas. De 6 a 14 faltas. Então, até 5 faltas, você não perde. 6 faltas, você já começa a perder. De 6 a 14 faltas, você só vai ter 24 dias de férias. Ou seja, você já perdeu aqui, né, 6 dias de férias. E por aí vai. 18 dias corridos, quando houver 15 a 23 faltas. Então, quando você faltar
de 15 a 23 dias, você só vai ter 18 dias de férias. 12 dias corridos quando houver, no caso, de 24 a 32 faltas. Então, você terá só 12 dias. Isso aquelas faltas justificadas, tá? Porque se a pessoa tiver 30 faltas não justificadas, ele já ganha uma demissão por justa causa, né? A empresa já monta um esquema ali e manda embora. E nem chega a isso, viu, gente? Se a pessoa tiver lá 5 dias sem justificar, a empresa já vai organizar uma forma de mandar ele embora por justa causa. Ou então ela vai desligar ele de qualquer forma, né? Se ela entender que ele é um problema muito sério, provavelmente ela manda embora até de forma normal, mas se não, ela vai montar um processo de justa causa para essa pessoa. Vamos aqui mais à frente. Observa que as faltas a serem consideradas são apenas as injustificadas, não acarretando redução de férias às ausências consideradas legais. Não são considerados também, para esse efeito, atrasos e faltas por expediente, nem aquelas ausências em que, embora justificadas, tenham sido abonadas pela empresa. Aqui nós temos a quantidade de férias nessa tabela e os dias de faltas, né, e como que fica nessa forma. Então nós temos aqui 1/3 de férias, no caso aqui 30 dias até 5 faltas de 2 a 2 dias. 24 dias de 6 a 14 faltas, 2 dias. 18 dias de 15 a 23 faltas, 1,5 dias. Aí nós temos 2 de 12, quantidade de férias. E assim vai, né? Até 12 de 12. E as justificativas. Enfim, a tabela vem explicando mais ou menos o que nós vemos no exemplo anterior. Até parece que ficou um pouco confuso aqui na tabela, né? Mas o exemplo anterior ficou um pouco melhor para a gente entender. Vamos aqui mais à frente. Quem perde o direito? Não tem direito a férias o empregado que no curso do período de aquisitivo permanecer de licença remunerada por mais de 30 dias. Então, se a pessoa tem a licença remunerada por mais de 30 dias, ele perde o direito às férias. Deixar de trabalhar por mais de 30 dias, com percepção de salário, em decorrência de paralisação total ou parcial do serviço na empresa. Então, também não vai ter o gozo de férias. A gente costuma dizer até que nesses casos, né, de paralisação total ou parcial do serviço na empresa, a empresa vai dar férias, vai programar umas férias para todo mundo, né? Férias coletivas, que a gente fala. Então, a empresa vai dar férias coletivas para o pessoal. Nesse caso, essas férias que deveria ser tirada posteriormente, ela vai ser tirada nas férias coletivas. Isso no caso de uma paralisação total, pode acontecer algum incêndio na empresa, pode acontecer uma pane geral, queima de motores, por queda de energia, enfim. Pode acontecer de ter paralisações, isso é muito raro, mas pode acontecer. Pedir demissão e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Tá, acho que passou aqui. Permanecer recebendo auxílio doença da Previdência Social por mais de 180 dias. Então, se a pessoa também permanece ali no auxílio doença por mais de 180 dias, ele perde o direito às férias também. Período de férias. A concessão de férias deverá ser
comunicada ao empregado por escrito, com antecedência de ao mínimo, né, 30 dias. Essa comunicação, o empregado deverá dar o recibo. Ressalta-se que anteriormente, a 1985, a data de vigência da lei, o referido prazo mínimo de antecedência era fixado em 10 dias. O aviso de férias deve ser feito em 2 vias, mencionando-se o período aquisitivo em que se refere às férias. O empregado dá o ciente, né, do documento. A concessão de férias deverá ser adotada na carteira de trabalho do empregado em um local, deve ser anotada, né, na carteira de trabalho, no local próprio, e na ficha e folha no livro de registro do empregado. Essa questão do período de férias, isso aqui, pessoal, às vezes a gente fala assim, não, o trabalhador, ele tem um direito, ele pode pedir e tal, mas a gente sabe que dentro da empresa não funciona muito bem assim. Geralmente existe um cronograma, principalmente onde tem muitos colaboradores que precisa fazer ali, que precisa tirar as férias. E aí o que acontece? A empresa ela vai organizar essa parte para poder liberar os colaboradores de forma que a empresa não fica prejudicada. Nem sempre o colaborador vai tirar as férias no mês que ele quer tirar. Vai acontecer, né, do colaborador às vezes ter que tirar férias em um mês que ele não gostaria, exatamente por questão de organizar ali a agenda da empresa. Então, isso aqui é tudo questão de negociação. Então, a empresa vai tentar negociar com essa pessoa para ver se consegue ali chegar num consenso, porque a empresa precisa do colaborador. Às vezes a empresa não consegue liberar esse colaborador nesse tempo que o colaborador quer, então tem que ter uma negociação entre o colaborador e a empresa. Geralmente prevalece a vontade da empresa, tá? Porque, né, infelizmente, em alguns momentos teremos que nos adaptar às necessidades da empresa, já que nós prestamos o trabalho nessa empresa. Então não é quando eu quero, é quando dá certo para a empresa me liberar, né? Às vezes isso vai acontecer, e vai acontecer muitas vezes, tá? Eu tô falando às vezes, mas muitas vezes isso vai acontecer. Geralmente a empresa ela prioriza famílias, tá? A pessoa que é solteiro, que não tem filhos, geralmente ele vai ter que tirar férias em tempos, principalmente nos tempos fora de temporadas, né? Fora ali, geralmente quem tira férias em julho ou em dezembro são as pessoas que têm família, porque há um entendimento de que o pai de família precisa tirar férias para ficar com os filhos, ficar com a família. Então há um entendimento de que a necessidade para ele é maior do que para aquela pessoa que não tem família ainda. Então, geralmente, eles priorizam as pessoas que têm família para tirar férias nesses períodos. Isso aqui mais à frente um pouco. Abono pecuniário. O empregado tem direito de converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Assim, um exemplo, aquele que tiver 30 dias de férias poderá optar em descansar todo o período ou apenas 20 dias, recebendo os dias restantes, 1/3 de 30 dias em dinheiro. Ou seja, já ouviram falar o termo vender as férias? É exatamente isso daqui, né? A gente pega o vender as férias e transforma ele, aí a gente vai falar de forma técnica, a gente vai falar abono pecuniário, que é o mesmo que vender parte das férias. Então, o trabalhador, né, se ele tem o direito de 30 dias, ele pode vender 10 dias de suas férias, certo? Então, ele vai vender. Nesse caso, ele vai receber os 30 dias de férias, mais 1/3 das férias, e vai receber mais 10 dias de serviço. Nesse caso, ele vai estar recebendo, né, em 30 dias, 40 dias. Então, ele recebe 40 e 30, exatamente porque ele vendeu uma parte ali das férias dele. Então, quando ele faz essa negociação, no pagamento ele recebe integral. Então, ele vai receber o pagamento integral das férias, mais 1/3 de férias,
E quando ele retorna à empresa, ele recebe mais 10 dias de trabalho. A gente fala que funciona dessa forma. Antigamente era vender as férias, né? Hoje a gente fala de pecuniário. Na verdade, existe o nome técnico e o nome mais conhecido aí na praça. Observa-se que no mês em que o empregado sai de férias, tendo optado no abono, a remuneração é equivalente a 40 dias, assim distribuídos 20 dias de férias em descanso e 10 dias, né, de férias pecuniário e 10 dias de salário pelos dias trabalhados no mês. O abono deverá ser requerido pelo empregado por escrito em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Após esse prazo, a concessão do abono ficará a critério do empregado. Isso aqui também tem que ser negociado com a empresa. Tá? Às vezes a empresa não quer fazer esse tipo de negociação com você. Então, eu tenho direito? Tá, tem, mas se a empresa não quer fazer, né, você vai insistir? Né, você vai contra, às vezes, ali, digamos assim, a cultura organizacional da empresa? A gente não vai. Então, a gente vai respeitar. Agora, tem como fazer uma negociação. Tem muitas empresas que elas preferem que o funcionário volte rapidamente, né, porque existem algumas funções que às vezes não foi delegada a outras pessoas não sabem, não sabem fazer, desenvolver a função que você faz, então ela precisa voltar antes do tempo. Então ela acaba que a empresa se beneficia com esse abono, tanto quanto o colaborador. Eu preferia pegar até 40 dias de férias, tá, gente? Achava melhor pegar 40 que 30. Esse negócio de vender 10 dias de férias não funciona, não. Vocês já venderam as férias de vocês? Alguém aí já vendeu? Eu Eu não. já vendi. Eu não. Você já vendeu, Elisângela? Não. Já vendi uma vez, mas se eu pudesse, hoje em dia eu comprava. É verdade. Gente, o tempo que a gente tem para a gente curtir a família, viajar, é muito importante. Não compensa, não sei, eu não vejo isso como compensativo. Você já trabalha 12 meses, às vezes você trabalha 13, além dos 12, você trabalha mais 10, está quase vencendo a segunda, e a empresa te dá férias ali no sufoco, porque não pode vencer, que senão a empresa é obrigada a te pagar dobrado. E aí você ainda vai e vende. A pessoa trabalhou 23 meses e ainda vai vender mais 10 dias. Na misericórdia, se pudesse comprar mais 10, é que era bom. E o tempo passa, gente, muito rápido. E outro detalhe importante, a gente não sabe qual é o dia que nós vamos morrer. E aí a pessoa deixa de passear, de curtir a família, né, de passar um tempo com as pessoas que ele mais ama, para trabalhar. E ele nem sabe quanto tempo mais ele tem de vida. De repente, quando ele pisca, ele já morreu e ficou tudo para trás. Não vale a pena, gente. Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Brígida levantou a mão. Só fazer um comentário, Fique à professor. vontade. Eu tive uma sorte que eu ainda peguei a licença maternidade e as minhas férias. Passei mais tempo ainda com meu bebê. Muito bom. Isso é ótimo. Muito bom mesmo. Quando a minha esposa deu à luz aos nossos filhos, ela conseguiu isso também. Ela conseguiu, além da licença, ela pegou férias junto com a licença. Então ela ficou um mês a mais quando ela trabalhava. Então é muito bom, isso é ótimo. Então, pessoal, não vendam, né? Aproveite esse momento, né? Saia aí com a sua família, planeje um momento, viaje, nem que seja para um lugar próximo, não precisa ir longe, não. Eu não tenho condição Tem de ir áudio, viu? para praia, vai para uma cidade vizinha passear, entenderam? Aproveite, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. E às vezes não adianta trabalhar demais
e às vezes morrer e ficar aí, a sua família desejou ter um dia com você a mais e não teve porque você estava trabalhando. Valéria, pode falar. Professor, voltando ali um pouquinho, eu fiquei com uma dúvida sobre o que seria uma licença remunerada. Licença remunerada. Olha, existe vários tipos de licença, né? Nós temos a licença, por exemplo, a licença maternidade é uma licença remunerada. É uma das, né? Existem outras licenças. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para eu tentar entender melhor sua pergunta. Assim, no caso, a licença maternidade não enquadra aí, porque aí fala quem perde o direito, né, das férias. Ah, tá. Permanecer em licença remunerada por mais de 30 dias, né? Aí por isso que eu fiquei na dúvida. Deixa eu voltar aqui. É porque eu acabei me perdendo aqui, desculpa. Quem perde o direito de E eu não férias? sabia também sobre esse auxílio doença por mais de 180 dias. Perdia também, não sabia. Então, perde. Quem perde o direito de férias, né? Permanece em licença remunerada por mais de 30 dias. Não tem o direito de férias empregado no curso período. Aqui, ó, a gente pode ter, por exemplo, algum tipo de treinamento. Ah, o funcionário vai ficar em treinamento. Ele vai tirar uma licença ou ele vai prestar um tipo de serviço específico em outro lugar. Aí ele vai tirar uma licença. E essa licença tem também a questão do exército. Quando a pessoa vai servir o exército, ele fica de licença remunerada. Por exemplo, ele alistou, ele começou a trabalhar na empresa. 10 dias depois o exército chama ele para ele poder ir. Aí ele tem que ficar no exército, na empresa. No exército, na empresa. Aí ele está tendo o quê? Uma licença remunerada. Porque a empresa continua pagando ele. Aí acontece dele perder as férias depois, porque ele já foi e recebeu por essa licença. E depois eu vou pesquisar outras e vou trazer para vocês. Eu não me recordo agora, mas eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. Deixar de Não, trabalhar por então tá mais de bom. 30 dias com percepção de salários, em decorrência de paralisação total. Isso aqui, no caso, a gente poderia citar umas férias coletivas. Mas eu vou pesquisar e vou trazer para vocês, tá bom? Agora, de cabeça aqui, não me recordo, mas eu vou trazer essa resposta para vocês com mais clareza. Vamos aqui, eu acho que a gente estava bem mais à frente. Abono pecuniário, nós já falamos. 1/3 constitucional. Paramos aqui. Abono de 1/3. Em um artigo 7, inciso 17, a Constituição de 1988, dá ao trabalhador um adicional de 1/3 sobre a remuneração. Isso aqui, né, é quando você vai receber as suas férias, você recebe o salário mais 1/3 do salário. Aplica-se o pagamento deste dispositivo também sobre as férias indenizadas nas rescisões de contrato de trabalho. E geralmente, quando há rescisão de contrato de trabalho, o trabalhador recebe por proporcional. Tá? Ele não recebe, por exemplo, período integral. Se ele trabalhou 10 meses, ele recebe proporcional aos 10 meses. Se ele trabalhou 8 meses, ele vai receber proporcional aos 8 meses. Depois a gente vai falar um pouco também sobre esses cálculos. Acumulação de período de férias. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo legal, período consecutivo, serão remuneradas em dobro. Ou seja, por que a empresa não deixa vencer 2 férias? Às vezes fala assim, tá quase vencendo a segunda férias. Não pode vencer. Porque se vencer, a empresa é obrigada a pagar em dobro. Então, se ela ia te pagar R$2.000 pelas férias, é obrigada a pagar R$4.000.
ela é obrigada a pagar dobrado para você. Por isso que eles não deixam vencer. Cálculo de férias. As férias são calculadas de acordo com o tempo de trabalho na empresa. Pela consolidações das leis do trabalho, CLT, o trabalho adquire direito de tirar férias após completar 12 meses na empresa. O cálculo deverão ser reduzidos na contribuição pagas, né, no Instituto Nacional, INSS, Imposto de Renda, para quem ganha mais de 2 salários mínimos. Aí a gente tem a questão do cálculo das férias. Você vai pegar o valor que o colaborador ganha, né, que é o salário dele, mais 1/3 do salário dele, aí desconta o INSS e Imposto de Renda caso tenha, e o restante é o que o trabalhador vai receber. Às vezes o trabalhador não recebe um valor fixo, né? Tem trabalhadores que um mês ele ganha mais, outro mês ele ganha menos, por conta de horas trabalhadas. Eu ganho por hora, então tem um mês que eu ganho mais, outro mês eu ganho menos. Aí a gente vai fazer um cálculo proporcional, a gente vai somar os 12 meses, dividir por 12, e aí a gente tem um valor referencial. Então os últimos 3 meses, soma os últimos 3 meses, divide por 3, e aí a gente tem um valor referencial que vai ser pago essas férias, certo? Geralmente é valor proporcional. Quando a gente tem um sistema, o sistema já faz isso automaticamente. A gente não precisa nem fazer conta. Alguma dúvida? Cristiane, levantou a mão. Professor, Sim. a licença-prêmio, ela é considerada um benefício ou é legalizada? Ela está na lei, assim como nas férias? A Então, licença-prêmio. eu vou dar uma analisada. Eu vou Tá. analisar e vou te dar essa resposta com mais tranquilidade. Pode ser? Depois eu te trago essa resposta. Pode, claro, pode sim. Obrigada. É porque eu fiquei na dúvida aqui agora, mas eu vou trazer. Se alguém tiver essa resposta também e puder compartilhar com a gente, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Mais do que qualquer outro fator, mais que qualquer outro fator, é da persistência que o sucesso precisa para acontecer. Bom, é uma mensagem aqui de Ralph Marston. Mais do que qualquer outro fator, é da persistência que o sucesso precisa para acontecer. Quando a gente fala da persistência, é a gente persistir naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos e nunca desistir, né? Não tem como uma pessoa ter sucesso sem ele ser persistente, porque não tem como você conquistar alguma coisa se você não lutar por ela. Nada vai cair do céu, nada cai do céu, né? Nós precisamos persistir, insistir, correr atrás até conquistar aquilo que nós queremos. Cristiane que fez uma pergunta, eu vou analisar, Cristiane, eu vou ver essa pergunta que você fez e eu deixo uma resposta para vocês lá no grupo. Aí eu deixo uma resposta lá no Ok. grupo. Tá Tudo bom? bem, professor. Obrigada. Eu vou verificar também a outra questão, né, que a colega trouxe, a Valéria, e depois eu trago também uma resposta para vocês. Eu deixo lá no grupo que aí todo mundo já participa da resposta. A atividade eu mandei hoje um pouco mais cedo para vocês. Eu creio que boa parte aí já fez, né, atividade. Os que não fez a atividade já está disponível para vocês lá. E a Elisângela levantou a mão, deseja falar? Sobre a licença-prêmio que a colega perguntou, a Cristiane perguntou. Sim. A licença-prêmio, ela é concedida para servidores públicos, né? Eu creio que na rede privada não tem a licença-prêmio. E aí tem que observar se o estatuto ou a lei que regulamenta o serviço público que ela realiza,
se ela tem esse benefício da licença prêmio, que se tiver, ela é regularizada por lei, aí todos têm direito, se não, não tem. Que bom, trouxe a resposta. Parabéns, muito obrigado, Elisângela. Obrigada, Elisângela. A hora que ela falou da licença prêmio, porque eu não conheço muito do serviço público, assim, de como que funciona esses contratos de serviço público. Para falar a verdade, quando ela falou da licença prêmio, eu fiquei assim pensando, mas eu nunca ouvi falar dessa licença prêmio no serviço privado, porque geralmente eu Na rede trabalho mais com privada, e eu fiquei na dúvida. Ela acontece mais no setor público mesmo. Entendi, eu fiquei, por aí isso que eu você fiquei tem que estar assim. ali Normalmente e em regular concurso o público. serviço, né? Que lá vai estar falando se você tem ou não direito. Muito bom, muito obrigado aí. Então já ficou respondido aí a pergunta Tá, já da ficou, obrigada. Cristiane. Obrigado, viu, Elisângela? É muito bom, gente. A gente nunca sabe tudo. Eu gosto de falar que quando vocês participam, né, nós aprendemos. Porque tem muitas coisas, talvez vocês conhecem até mais do que eu. E eu fico feliz quando vocês compartilham conosco essas informações, né? Isso gera valores para vocês e para mim. Muito obrigado, viu? A atividade já está disponível lá para vocês, né? Pode acessar lá e estar fazendo. Amanhã a gente tem uma avaliação. Eu já deixei para vocês. Ela vai entrar às 18 horas. Então, são 10 questões. A gente não vai ter essa aula aqui que a gente tem todos os dias. Amanhã vai ser só avaliação. Eu quero que todos vocês foquem nessa avaliação, façam lá, respondam. Não deixem de responder. Não deixem de responder a frequência, né? Entre as 18 horas e até as 18h30, mais ou menos. Não deixe de responder a frequência. Responda também depois das 21 horas. É muito importante essa frequência, né? A coordenação nos pediu para que vocês possam fazer isso, para que eles possam também ter um controle por lá, né, de quem está participando das aulas. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a câmera de vocês, se possível, para a gente fazer uma foto. Quem puder. Muito bom. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Deixa eu ver se ficou boa aqui a foto. Pronto, ficou muito linda. Com esse tanto de gente bonita, não tem como ficar feio, né, gente? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todos um excelente final de noite. Muito obrigado, né, por vocês estarem participando aí ativamente da aula. Um forte abraço, né? Boa noite, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente encontra novamente para fazer avaliação e eu vou estar disponível para vocês o tempo todo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu vou estar respondendo. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, até amanhã.